Olá, sedentos pelo saber. Eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e também de redação. Estou aqui com vocês hoje para uma super live de concordância verbal. Me falem aí, deixe-me ajeitar aqui a minha posição. Estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Fiquem à vontade para participar, para mandar mensagens no chat. Todo momento eu olho aqui o chat, então, momento aí de troca mesmo para gente. Não se acanhem, escolhi questões bem divertidas para a gente resolver, né? Escolhi umas questões bem legais aí de concordância, várias concordâncias difíceis até, para que a gente possa perceber como é que esse assunto é cobrado. Afinal, se você consegue jogar no mais difícil, você também consegue jogar aí naquilo que é mais tranquilo, né? Então, selecionei aqui só alguns recados importantes aí para vocês. Lembrando que em abril vai iniciar a minha mentoria para PEMERGE, tá? Então, quem tiver aí precisando de português para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, pode me mandar mensagem, porque em abril vai rolar. Quem quiser o curso completo para PEMERGE, né, com todas as matérias, o portal está disponibilizando, nós somos parceiros, então fiquem à vontade para entrar no site do portal. E muito importante, o pessoal tem me procurado nos últimos dias para perguntar se eu ainda corrijo redações. Então, pessoal, sim, mas o que acontece com ciclos de correções, né? Correções de redação, elas demandam tempo, porque eu realmente faço uma correção ali individual, aprofundada, né? Eu coloco ali todos os erros que você está cometendo, o que deveria acontecer para você melhorar. Então, não dá para eu pegar um monte de uma vez. Só que eu tenho 3 vagas disponíveis, 2 já haviam sido preenchidas durante o dia, né? Fiquei só com uma, consegui abrir mais 2, porque 2 pessoas do ciclo também finalizaram o pacote. Então, quem quiser, logo que acabar a live, entra em contato comigo lá no Instagram. Meu Instagram, deixe-me colocar aqui, é professora Sasha Mello. Vamos resolver a nossa vida. Boa noite, Eric. Boa noite, Rosilane. Rosilane falou saudade das suas aulas. Ah, que maravilha. Então, ó, toda quinta a gente se encontra aqui, Rosilane, para matar a saudade. Regis falou boa noite, professora. Flávia, boa noite. Lorena, maravilhosa, boa noite. Léo, boa noite. César, boa noite. Tentaram fazer as questões, pessoal? Ou não? Professora, tentei conseguir. Professora, eu nem tentei, para ser muito sincero com você. Ou então eu tentei, mas olha, acho que não deu muito certo, não. E aí? Vamos pensar um pouquinho na parte teórica primeiro, de concordância? Porque se a gente for direto para as questões, pessoal, acho que vai ficar uma lacuna, né? Acho que é mais relevante que a gente comece pensando, pelo menos aí no básico da teoria, em se tratando de concordância verbal, né? Então, vamos criar aqui um raciocínio. Olha só, quando a gente está falando de concordância, em que a gente tem que pensar? Concordância, pessoal, ela pode ser verbal. E a concordância, peraí que eu acho que não está aparecendo 100% para vocês, né? Agora sim. No ao vivo é assim, a gente resolve na hora. A concordância pode ser verbal e ela pode ser nominal. Beleza? Então, professora, como é que eu vou saber se eu estou diante de uma questão de concordância verbal ou diante de uma questão de concordância nominal? E para onde eu preciso olhar? Se a questão falar que é concordância verbal, você vai olhar só para o verbo. Se a questão fala que é concordância nominal, você não vai se preocupar com a concordância do verbo. Se ela não fala nada, você tem que olhar para tudo. A lógica da vida aí é essa. Agora, quando a gente fala de concordância nominal, a gente vai pensar em aspectos morfológicos. Você vai pensar em morfologia. Por quê?
Porque a concordância nominal, ela vai estabelecer a relação das classes gramaticais que trabalham com o substantivo, que é uma classe gramatical e, portanto, morfologia, né? Então, quando eu penso em concordância nominal, ó, eu tenho o substantivo como o cara que manda em tudo, tá aqui, e eu vou concordar as classes que trabalham com ele, quais sejam, né? Então, eu vou pensar aqui no artigo, eu vou pensar no adjetivo, eu vou pensar no pronome, eu vou pensar no numeral. A lógica aqui vai ser essa. Agora, quando eu falo de concordância verbal, agora, pessoal, eu vou pensar de forma sintática. Então, eu vou pensar em sintaxe. Por quê? Porque quem estabelece agora, quando a gente pensa em concordância verbal, não é mais a palavra enquanto substantivo, enquanto classe gramatical, né? A regra nos diz que o verbo há de concordar com o núcleo do sujeito. Olha só. Então, eu preciso saber encontrar um sujeito, que é sintaxe. Eu preciso saber buscar o seu núcleo para que eu estabeleça a concordância verbal. E aí, via de regra, se eu tenho um núcleo do sujeito no singular, eu concordo o verbo no singular. Se eu tenho um núcleo do sujeito no plural, eu vou concordar aqui o meu verbo no plural. Então, pensei em concordância nominal, eu estou olhando para uma análise ali de classes gramaticais, de relação entre classes, né? Pensei em concordância verbal, eu vou pensar em sintaxe, porque eu preciso procurar o sujeito para conseguir designar ali a concordância do meu verbo. Agora, falando em concordância verbal, pessoal, como é que eu faço, então, para estabelecer a concordância? Se eu já sei que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida para estabelecer uma concordância verbal é procurar o sujeito, né? Para que eu consiga pensar na concordância. E como é que eu encontro um sujeito, pessoal? Existem duas formas, tá? Então, isso é importante para a gente. Forma número 1 de encontrar o sujeito. Eu vou ao verbo da minha oração e eu vou perguntar a ele, ó, o que? Eu vou perguntar a ele, quem? E a resposta que vier a partir disso é o meu sujeito. Então, olha só, de maneira bem simples, ó, comprou flores no parque João. Quero encontrar aqui o sujeito desse verbo. Então, eu vou perguntar a ele, ó, quem comprou flores no parque? Aí, olha a resposta, João. João é a resposta da pergunta que eu fiz para o verbo. Por esse motivo, o João é o meu sujeito. A lógica da vida é essa. Agora, primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: se eu quero procurar um sujeito, então eu posso partir ali do princípio que sujeito, pessoal, é quem pratica a ação? Eu posso, então, procurar o sujeito buscando sempre o ser que está praticando a ação? O que vocês acham? Sem medo de ser feliz. Boa noite, Luciana. Tudo certinho com você?
Se eu quero encontrar um sujeito, pessoal, eu posso partir do princípio que o sujeito vai ser o cara que está praticando a ação? Toma cuidado. Por quê? Porque dá vontade, no fundo do nosso coração, de responder que sim. Por quê? Porque o sujeito, ele pratica a ação quando a gente está na voz ativa. E sabe qual é o problema? No dia a dia, nós temos o hábito de falar na voz ativa. Então, parece que o sujeito está sempre praticando o tempo todo. Mas isso não é uma verdade, né? Porque o sujeito também pode sofrer a ação. Perfeito, Luciana. Pratica ou sofre. Então, toma cuidado. Você não pode buscar um sujeito buscando simplesmente o ser que está praticando a ação. Você precisa ir ao verbo e perguntar a ele, porque perceba comigo aqui, olha só, se eu falo assim, ó, João contou as fofocas de Maria. João contou as fofocas de Maria. E se eu falo aqui as fofocas de Maria foram contadas por João? Nesses dois casos aí, pessoal, quem é o praticante da ação? Nas duas estruturas, ó, estrutura A e estrutura B. Nas duas estruturas, quem foi que praticou a ação de contar? Foi o João, né? Foi o João e foi o João. Então, se eu parto do princípio que sujeito é quem pratica a ação, então eu teria que falar que tanto na letra A como na letra B, João é sujeito. Só que isso não é verdade. Porque, olha só, se eu quero encontrar o sujeito, eu faço pergunta ao verbo. Então, vou ao verbo, ó. Vou perguntar a ele. Quem contou as fofocas de Maria? João. Resposta da pergunta que eu fiz ao verbo é sujeito. Tá vendo, professora? Pois é. Mas olha embaixo. Se eu pergunto para o verbo, ó, para encontrar o sujeito, o que foram contados por João? Olha a resposta que você recebe. As fofocas de Maria. Resposta da pergunta que eu faço para o verbo é sujeito. Então, olha só, não é a mesma coisa. Então, vamos analisar o que acontece aqui. Na letra A, pessoal, eu perguntei, ó, perfeito, Eric. Quem contou as fofocas de Maria? João. Resposta da pergunta que eu fiz para o verbo é sujeito. E por acaso, pessoal, esse sujeito pratica a ação. Porque por acaso calhou de a resposta da pergunta que eu fiz para o verbo ser ali a mesma de quem praticou a ação. Por acaso. Então, se o sujeito está praticando a ação verbal, a gente vai falar aqui que a gente tem um sujeito agente. Ele pratica a ação. E, consequentemente, nós temos aqui aquilo que a gente chama de voz ativa. Consequentemente, existe aqui uma voz ativa. E aí, na nossa próxima live, a gente pode até se aprofundar em vozes verbais, se vocês quiserem. Depois votem lá no grupo. Agora, embaixo, ó, quando eu pergunto o que foram contadas por João? A resposta: as fofocas de Maria. Se é a resposta da pergunta que eu fiz para o verbo, é sujeito. Só que não foram as fofocas que contaram, né? Então, não foram elas que praticaram a ação. Elas sofreram a ação, porque elas foram contadas, né? Coitadinhas. Então, eu falo que eu tenho um sujeito, pessoal, paciente. E aí, ó, se eu tenho sujeito paciente, eu tenho voz
passiva. Beleza? E aí, ó, Lorena já falou, queremos, muito provavelmente vou trazer esse tema na próxima live da semana que vem e a gente vai aprofundar isso aí. Mas a primeira coisa muito importante que eu não podia deixar de te contar no dia de hoje é que sujeito não necessariamente é quem pratica ação. Porque se você pensa assim, você vai começar a estabelecer concordâncias muito loucas, né? Porque se você fica achando aqui que só porque o pobre coitado do João praticou a ação, ele é sujeito, você vai jogar esse verbo para o singular, porque é o sujeito que manda ali na concordância do verbo. E aí você vai escrever assim, as fofocas de Maria foi contada por João. Foi contado por João. Olha que problema que você vai arrumar para toda a sua vida e para toda a sua prova, né? Então isso aí é o primeiro ponto. Agora, nós temos mais um ponto que é muito importante também em se tratando aí de encontrar o sujeito. Porque eu te falei que existem duas formas. Então, ó, esse aqui é o plano A. É a forma número 1. Mas existe, pessoal, o plano B, que é a forma de número 2. Que vai funcionar aqui. Eric falou, muito bom, professora, deixou forte. Gostei, ó, deixou forte. A segunda forma é a seguinte, pessoal. Você vai lá para o verbo normalmente, como você já faria. Só que, ao chegar ao verbo, você vai perceber duas coisas. Que coisa? Coisa de número 1. Você não sabe quem pratica a ação verbal. Então, não pode aparecer, pessoal, quem está praticando a ação do verbo. E, além disso, além de não saber, esse verbo estará atrelado a uma partícula C. Então, é uma soma. Eu não posso saber quem pratica e, além disso, eu tenho uma partícula C. Se eu tenho essa soma, se eu casei aí essas duas situações, não sei quem pratica e tenho partícula C, se eu quero encontrar o sujeito, pessoal, eu não vou fazer pergunta ao verbo. Não vou fazer. O que eu vou fazer da vida então, professora? Eu vou olhar para a transitividade verbal. Então, eu caí aqui nessa doideira, eu não faço pergunta para o verbo. Eu olho para a transitividade verbal. Então, por isso que eu falo que a língua portuguesa é um quebra-cabeça. Se você não sabe transitividade, você erra sujeito, você erra concordância. Uma coisa vai levando a outra, né? Língua portuguesa não dá para a gente pegar assim, vou abrir aqui o curso, vou começar estudando da aula 50. Não dá, você tem que pegar ali em ordem, porque faz diferença, né? Então, o que vai acontecer? Olhei para a transitividade verbal, então, conforme a professora falou, encontrei um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Eu vou chamar, pessoal, essa partícula C que está vinculada ao verbo de PA, partícula apassivadora. E o que a partícula apassivadora vai fazer na vida? O que ela faz, né? Para que ela serve? Ela pega aquilo que seria objeto direto e ela transforma em sujeito. Então, o objeto direto vira um sujeito da voz passiva sintética. E como é que eu vou estabelecer a concordância verbal nesse caso? Com um novo sujeito. O objeto virou sujeito. E eu tenho um sujeito no singular. O que vai acontecer com o verbo? O verbo vai concordar no singular. O objeto virou sujeito. E esse sujeito está no plural. O que vai acontecer com o verbo? O verbo concorda no
plural. A lógica da vida é essa. Então, ó, quem nunca estava andando pela rua e se deparou com isso aqui, ó? Com essa frase aqui. Aluga-se salas. Aluga-se lojas. Isso aqui tá certo? Aluga-se salas. Se eu quero saber da concordância verbal, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ao verbo, porque eu quero encontrar o meu sujeito. Só que, pessoal, perceba comigo, quando eu cheguei aqui, eu não sei quem pratica a ação verbal. Por quê? Eu não sei quem aluga. Beleza. Além disso, eu tenho uma partícula C, que está aqui em posição de ênclise. Mas em outras construções, você poderia achar em próclise, mesóclise, né? Não importa. Então, eu não sei quem aluga e eu tenho uma partícula C. Perfeito, Lorena. Perfeito, Eric. O que eu preciso fazer, então? Olhar para a transitividade, ó. Vamos lá. Quem aluga, aluga algo. Se quem aluga, aluga algo, eu tenho um verbo transitivo direto. Consequentemente, ó, salas seria aqui o meu objeto direto. Só que, se eu encontrei um verbo transitivo direto, essa partícula C é uma PA. Então, ó, verbo transitivo direto, essa partícula C é uma PA. E o que PA faz da vida? Pega o que era objeto direto e transforma em sujeito. Então, ó, salas era objeto direto, sai fora, salas agora é o meu sujeito. Encontrei o sujeito. E se esse sujeito está no plural, o verbo concorda no plural. Então, salas no plural, esse verbo deveria concordar no plural também. A lógica da vida é essa. Claro, estou colocando com estruturas bem tranquilas para que a gente possa criar aqui o raciocínio, né? Primeiro para a gente entender, depois para a gente aplicar. Agora, olhei a transitividade, professora, mas eu não achei verbo transitivo direto ou direto e indireto, não. Eu achei um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. E agora? Agora você vai precisar classificar a partícula C como PIS. Partícula ou pronome indeterminador do sujeito. E o que PIS faz da vida? Para que serve PIS? Para você não esquecer, ó. Com I aqui, PIS com I indetermina o sujeito. Mas não só. Ele indetermina o sujeito e com S, ele obriga o verbo, pessoal, a ficar preso no singular. Então, olha só, como é que vai funcionar a concordância se eu tenho PIS? Se ele obriga o verbo a ficar no singular, não tem outra possibilidade. O verbo vai ficar no singular, obrigatoriamente, sempre que eu tenho PIS. Então, se eu falo assim, ó, precisa-se de... Peraí, precisa-se não, deixa-me escrever outro aqui. Necessitam-se de funcionários. Essa construção está correta? Necessitam-se
de funcionários. E agora? Quero descobrir se a concordância verbal está certa. Primeira coisa que eu farei, eu vou ao verbo. Beleza. Só que eu cheguei a esse verbo e eu tenho os dois requisitos aqui. Perceba comigo que eu não sei quem pratica a ação verbal, porque eu não sei quem é que está necessitando de funcionários. E, além disso, eu tenho aqui uma partícula C. Opa, vou olhar para a transitividade verbal, não é? Então, olha só. Quem necessita, necessita de algo ou de alguém. Passei por preposição. Esse verbo é transitivo indireto. De funcionários, objeto indireto. Só que, vamos analisar. Encontrei um verbo transitivo indireto. Então, eu preciso classificar essa partícula C como PIS. Então, ó, transitivo indireto, essa partícula C é PIS. E eu já sei que PIS faz duas coisas da vida. Primeiro, indetermina. Então, essa estrutura aqui possui sujeito indeterminado. Essa daqui, calma aí, deixa eu puxar a seta para cá para ficar melhor. Ó. Essa estrutura tem sujeito indeterminado. Então, necessitam-se de funcionários. Sujeito indeterminado. E olha o S aqui. Obrigatoriamente, esse verbo vai ficar preso no singular. Então, ó, tem uma incorreção, porque o verbo estava concordando no plural. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilidade? Precisaremos de algumas outras informações também, ali conforme nós formos resolvendo as questões, mas a base é essa aí, para que a gente possa resolver. Show? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Tentaram fazer? Falem a verdade. Professora, não tentei. Professora, caí nessa live de paraquedas. Como é que eu faço para conseguir o material das lives? Você vai lá em meu Instagram, que é professora Sacha Mello, e vai clicar no link que tem lá na minha bio. Esse link ele vai te levar para o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, sempre às quintas-feiras, 4h30, eu disponibilizo o material, porque eu sei que tem gente que gosta de imprimir, então por isso que eu boto um pouquinho antes aí da aula num horário viável, para que você possa imprimir se você quiser, para que você possa fazer se você quiser. A Luciana falou, ó, eu imprimi, viu? Ela gosta de imprimir. Show de bola. Lorena falou, professor, estou aqui, lembrei da senhora que eu estou comendo comida japonesa. Eu amo comida japonesa. Eu amo comida japonesa. Inclusive, saudades. Esses dias aí eu estive mal aqui no Rio de Janeiro. Tava com uma virose aí, não sei se é da água, não sei do que é, né? Minha filha pegou a virose na escola, tava a escola inteira dela praticamente passando mal e eu peguei a virose também. Então eu tava assim, muito mal do estômago, fiquei sem comer minha comida japonesa, já estou morrendo de saudade. Tauan falou, ó, letra B. Vamos lá. Questãozinha da FCC. Se eu não me engano, ó, hoje eu coloquei FCC, coloquei VUNESP, coloquei FGV. Professora, são as suas queridinhas? Não, é porque elas são maldosas. É por isso. FCC, VUNESP adoram questões de concordância, né? E aí, quando você estuda para o que é mais difícil, você está automaticamente estudando para aquilo que é mais fácil também, né? Quem sabe mais, sabe menos. Então, questãozinha aí do TRT. Trouxe o seguinte para gente. A redação alternativa de um comentário baseado em trecho do texto em que se mantém a correção gramatical. Se mantém, eu estou procurando aquilo que está certo. Beleza. Sabe qual é o problema?
O problema é que ele fala de correção gramatical, a FCC tem essa mania, mas ela não fala o que exatamente você vai olhar, percebe? Que ela não tá te falando que é uma questão de concordância, ela tá jogando aí, tá falando aí, se vira, meu filho, se vira, vê aí tudo, analisa aí tudo, o que for vai ser, e pronto, acabou. A FCC é assim. Então vamos analisar letra A, pessoal. Caberiam explorar com mais profundidade os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, das transformações genéticas e das radiações eletromagnéticas. A letra A está certa? Se porventura ela estiver errada, qual é o motivo? Então eu vou começar procurando o sujeito. Ó. O que caberiam? Porque se eu quero encontrar o sujeito, eu vou perguntar para o verbo, né? O que caberiam? Aí você vai falar, ora, explorar com mais profundidade os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, das transformações genéticas e das radiações eletromagnéticas. Se isso aqui foi resposta da pergunta que eu fiz para o verbo, pessoal, isso aqui é sujeito. Só que, se eu quiser classificar esse sujeito, como é que ele vai ser classificado? Aí eu preciso me ater a um detalhe muito importante. Ó. Dentro dessa estrutura que eu chamei de sujeito, existe um verbo. Aqui, ó. Então, isso aqui é aquilo que a gente chama de sujeito oracional. Falamos sobre ele, inclusive, numa questão na aula passada, se eu não me engano, né? É uma estrutura ali que funciona como sujeito, mas tem um verbo dentro. É o mesmo, ó, que uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? É a mesma coisa. É um sujeito oracional. E sempre que eu tenho sujeito oracional, o verbo do qual ele é sujeito precisa ficar no singular. Então, esse sujeito é sujeito desse verbo. Então, esse verbo precisa ficar no singular. É o primeiro ponto, já está errada. Mas, além disso, eu queria te mostrar uma outra incorreção aqui, só para a gente fechar redondo na letra A. Olha só. Com mais profundidade, é uma estrutura adverbial deslocada. Então, ó, não basta aqui uma vírgula, eu precisava de 2 vírgulas aqui para essa estrutura ficar correta, tá? Beleza? Além do problema da concordância, existe aí um problema de pontuação. Ana, querida, boa noite, Ana. Como você está? Letra B, pessoal. Letra B, que o Tauan, não foi Tauan? Foi. Tauan, estou falando seu nome corretamente? Me diga. Nos falou que é o gabarito. Vamos analisar. Ana falou, boa noite para a melhor professora. Cheguei agora do trabalho. Boa noite, Ana. Sempre muito feliz aí. Seu carinho, sempre presente. Vamos lá. Vou procurar o verbo. Tanto os objetivos desejáveis como os caminhos para alcançá-los deveriam ser debatidos por jornalistas, influenciadores e meios de comunicação social. Então, ó, vou lá no verbo. Vamos ao verbo aqui, ó. Deixe-me ver. O que deveriam ser debatidos por jornalistas, influenciadores e meios de comunicação social? Aí você vai falar, ora, tanto os objetivos desejáveis como os caminhos aí para alcançá-los, né? Vamos parar aqui, porque para alcançá-los é outra oração, uma oração final. Então, eu tenho aqui sujeito, ó. Sujeito. E aí, eu tenho um sujeito que traz aqui para mim objetivos como núcleo, caminhos como núcleo. Se eu tenho mais de um núcleo, esse sujeito é composto. Se eu tenho um sujeito composto anteposto, ó, anteposto, ou seja,
que está posicionado antes do verbo, obrigatoriamente o verbo vai concordar no plural com os dois núcleos ali. Então, deveriam ser debatidos, locução concordando corretamente no plural com os objetivos e com os caminhos. Tudo certo aqui, ó. De fato, letra B é o gabarito. Mas vamos analisar as incorreções das outras. Tauan perguntou, qual sua banca preferida, prof? Vocês acreditam que vocês vão querer me matar, tá? Mas eu gosto um pouco da FGV. Eu gosto um pouco. Assim, gostar não significa concordar com tudo, tá? Tem algumas questões com as quais eu não concordo, tá? Algumas coisas eu acho que extrapola, algumas coisas eu penso que nem tem sentido mesmo. Agora, quando ela resolve trabalhar ali no padrão dela, que é um padrão mais difícil, mas um padrão dentro daquilo que se espera da língua portuguesa, aí eu gosto sim bastante da FGV. Gosto da FGV, não vou mentir. E vocês? Qual a banca preferida de vocês? Letra C. Como existem entre ambas relação de dependência mútua, devem ser resgatadas simultaneamente a Terra e a humanidade. Qual a incorreção aí? Luciana falou, é boa para treinar. Exatamente. Se a gente ignorar, né, que ela tem ali umas questões que realmente não fazem o menor sentido, se a gente trabalhar com aquilo que é palpável dela e que faz sentido, aí, ok. Vamos lá. Vamos procurar o sujeito, ó. Como existem entre ambas relação de dependência mútua, então vou perguntar para o verbo. O que existem entre ambas? Aí você vai falar, ora, relação de dependência mútua, né? E se essa é a resposta da pergunta que eu fiz para o verbo, isso aqui é sujeito. Só que o núcleo do sujeito, pessoal, é a palavra relação, ó. Toma cuidado, porque o núcleo nunca vem preposicionado. Núcleo é relação. É um núcleo que está no singular. Então, esse verbo deveria concordar no singular também. E aqui tem outra incorreção, tá? Entre ambas, ó, é uma estrutura adverbial, só trouxe uma vírgula. Então, precisava da outra aqui para ficar certinho. Porque se eu só coloco uma vírgula, como estava, eu passo a separar o sujeito do verbo. Isso aí é incorreção. Letra D. Pouco se explora os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos. Alguém sabe me dizer qual é a incorreção dessa estrutura? Pouco se explora os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos. Quero encontrar o sujeito aqui, ó. Então, fui ao verbo. Posso fazer pergunta a esse verbo, galera? Não posso, né? Porque, olha só, eu cheguei aqui. Eu não sei quem é que está explorando. Então, eu não sei quem pratica a ação. E, além disso, eu tenho aqui a malvada da partícula C, que agora está em posição de próclise. E aí eu coloquei aqui para você, ó. Deixa-me ver aqui. Eu não sei quem pratica a ação e tenho partícula C. O que eu vou fazer da vida? Vou olhar para a transitividade verbal, em vez de perguntar ao verbo, né? Então, olha só. Pouco se explora os efeitos adversos. Quem explora, explora algo. Não é isso? Transitivo direto. Aí eu tenho aqui, deixa-me escolher outra cor. Os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos, objeto direto. Só que transitivo direto com partícula C, essa partícula aqui é uma PA. E ela vai transformar essa estrutura toda, que era objeto direto, em sujeito. Então, ó,
Isso aqui deixou de ser objeto direto. Isso aqui virou sujeito. E aí eu tenho como núcleo efeitos. É um núcleo plural. Então o verbo deveria concordar no plural também. Está aí em correção da letra D. E na letra E, qual é o problema? E aí? Dizem que não se tratariam apenas de pessoas desavisadas. Perceba aqui comigo. Primeiro, eu quero encontrar o sujeito. Então, vou aqui ao verbo. Ó. Beleza. Só que eu não sei quem é que tratariam, né? E além disso, além de não saber, eu tenho aqui uma partícula C, que está em posição de próclise, porque eu tenho o não aqui, que é um atrativo. Assunto para uma próxima live também. Mas não importa a posição. Se eu não sei quem pratica e eu tenho partícula C, eu vou olhar para a transitividade em vez de fazer pergunta. E quem não trataria de alguém aqui no caso. Passei por preposição, é transitivo indireto. E se eu tenho transitivo indireto com partícula C, essa partícula é PIS. E você já sabe que PIS indetermina, que PIS prende no singular. Então, eu não posso deixar esse verbo aqui no plural. Confirmamos, ó, a letra B como nosso gabarito. Fácil, médio, difícil, e aí respirando por aparelhos. Vamos à questão de número 2. Estou indo bem devagar, abrindo aqui cada pedacinho para a gente. Além disso, dá até para a gente continuar analisando aqui a letra E. Ó. Dizem que não se trataria apenas de pessoas desavisadas, aquelas que vêm abrindo atualmente a caixa de Pandora. Tem até outro problema aqui, ó. Aquelas que vêm abrindo atualmente. Existem dois problemas aqui. Primeiro problema. Esse que aqui é um pronome relativo. Ele apareceu aqui para evitar a repetição da palavra aquelas, né? Então, esse verbo aqui, ele está concordando com o sujeito que, o que é o sujeito dessa oração, só que ele tem um referente no plural. Então, esse verbo precisa concordar no plural. E quando a gente tem o verbo ter, o verbo vir, ou os verbos derivados de ter e vir, para concordar no plural, a gente usa o acento circunflexo, pessoal. Então, faltou aqui o acento. E, além disso, que vem abrindo atualmente a caixa de Pandora, perceba aqui comigo, que vem abrindo atualmente a caixa de Pandora, falamos isso, inclusive, na aula passada. Se esse que é pronome relativo, essa estrutura aí de verde é uma oração subordinada adjetiva, né? E aí eu preciso me lembrar de que ela pode ser explicativa ou restritiva. Então, ela vem com pontuação ou não. Ok, ela veio sem. Ela é aqui restritiva. Só que essa vírgula aqui, o que ela está fazendo? Atualmente, é uma estrutura adverbial. É curta, né? Então, isolar por vírgula é algo facultativo. Mas eu não posso colocar só de um lado. Ainda que seja facultativo, ou eu coloco as duas, ou eu não coloco ninguém. Porque a partir do momento que eu coloquei uma só, perceba, vem abrindo algo. Eu estou separando o sujeito não, o verbo do objeto, o que é incorreção também. Então, a letra E tinha ali dois problemas de concordância e um problema ali no que tange a pontuação. Isso tudo para resolver a questão de número 1.
Jesus, né? Lorena falou, respirando com a ajuda de aparelhos. Aí você imagina, na hora de uma prova, você ter de analisar tudo isso aí numa questão. Só Jesus na causa, né? Vamos a número 2, ó. Ele traz o seguinte: assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal e nominal. É da VUNESP. Foi até legal nessa questão, porque a VUNESP costuma misturar tudo, tá? Então, ela pede para você olhar concordância, regência, colocação pronominal, tudo na mesma questão. Nessa aqui, ela até foi legal. Então, vamos analisar aqui. Letra A. O restrito investimento em ciclovias e ciclofaixas agrava o quadro. Então, achei um verbo aqui. Quem agrava o quadro? O restrito investimento em ciclovias e ciclofaixas. Sujeito. Beleza. Núcleo do sujeito, ó, eu tenho aqui, calma aí. Núcleo do sujeito é investimento. É um núcleo no singular. O verbo concorda no singular. Ok. Agrava o quadro, uma vez que, sem espaços ideais, bastantes ciclistas, professora, bastantes ciclistas, está certo? Bastantes ciclistas, está certo? Nunca vi esse negócio de bastantes. Para com esse negócio de achar que bastante é sempre invariável. O bastante ele é invariável quando ele é advérbio, porque advérbio é uma classe gramatical invariável, né? Só que o advérbio, pessoal, ele trabalha com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Bastantes aqui pode ser advérbio? Não. Ele está trabalhando com ciclistas, que é substantivo. Olha só. Então, perceba comigo que isso aqui não é um advérbio. E se não é advérbio, vai concordar normalmente. Se eu tenho substantivo no plural, ciclistas, eu uso bastantes no plural, concordando, é um pronome indefinido. Perfeito, então, ó, é um pronome indefinido. E aí tem até aquela dica de você trocar pela palavra muito, né? Se você falaria, ó, muitos ciclistas no plural, você usa bastantes ciclistas no plural também. Então, aqui tá certo. Bastantes ciclistas vêm. Olha aqui. Se esse vem está com acento, ele está no plural. E ele está concordando corretamente. Ó. Quem vem se arriscando? Bastantes ciclistas. Sujeito. Ciclistas é núcleo plural, o verbo concordou no plural. Tá certo. Em asfaltos irregulares, concordou. Asfaltos esburacados, concordou também. Então, a letra A está toda certa. Vamos caçar o problema das outras, né? Não basta encontrar o certo. Você tem que caçar as incorreções. Na letra B, de cara, você já vai encontrar uma coisa aqui comigo. Olha só. No Brasil, surge tantas dificuldades. O que surge no Brasil? Tantas dificuldades. Sujeito. Dificuldades é núcleo plural, então no Brasil surgem. Tantas dificuldades surgem. Tá aí a incorreção. Matamos. Letra C. Os modais sustentáveis não dispõem ainda de muito espaço? Vou perguntar. Quem ou o que não dispõe ainda de muito espaço nas cidades? Os modais sustentáveis. Sujeito. Modais é núcleo. Núcleo plural, o verbo deveria concordar. No plural também. Eliminamos a letra C. Letra D. A cultura do transporte motorizado vem perdendo força. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui o vem. Quem vem perdendo força? A cultura do transporte motorizado. Sujeito.
Núcleo, cultura singular, verbo no singular. Eu não posso ter duas respostas corretas, eu vou continuar analisando. A cultura do transporte motorizado vem perdendo força diante dos problemas do mundo moderno, como a necessidade de que se reduza os altos índices de poluição. Opa, reduz. Eu tenho aqui, eu não sei quem vai reduzir, e além disso eu tenho uma partícula C. Vou olhar a transitividade. Quem reduz? Reduz algo, transitivo direto. Então, eu tinha aqui os altos índices de poluição, objeto direto. Só que essa partícula C aqui é uma PA, e ela vai transformar esse objeto direto em sujeito. Eu tenho aqui índices, núcleo, aqui, plural. Então, o verbo deveria concordar no plural. Reduzam os altos índices de poluição. Além disso, olha só, se eu tenho índices, são os altos índices, não os autoíndices, né? Então, temos dois problemas aí. Eliminamos a letra D. Letra E. Segundo dados do Ministério da Saúde, com base em outras fontes legítimas, foram registrados, eu já sei que tem problema aqui. Foram registrados não dá. Ou foi registrado ou foram registrados, né? Já sei que tá errado, mas vamos lá. Foram registrados cerca de 15 mil mortes. Então, 15 mil mortes foram registradas. Eliminamos a letra E também. Beleza? Essa mais fácil, essa mais difícil. Professora, tá tudo aí impossível, beirando a loucura mesmo. Bem que você falou que o nome da live seria Concordâncias Bizarras, né? Questãozinha de número 3. Da FCC de novo. Do TRT de novo. Acho que aquela também era do TRT, né? Pegamos um TRT, depois pegamos uma para a Câmara, olha só. Agora, outra para o TRT. Vamos analisar. As normas de concordância verbal encontram-se bem observadas na seguinte frase. Se são bem observadas, estou procurando aquilo que está certo. Vamos lá. Podem submeter-se aos sinais externos dos computadores, o que consideramos nossos principais atributos. E agora, pessoal? E agora? Quero que vocês me digam, cadê o sujeito dessa estrutura? Já achei aqui, ó, o podem submeter-se. Vou perguntar. Quem podem submeter-se aos sinais externos dos computadores? Você sabe o que você vai me responder? O. A resposta é o. Professora, que maluquice é essa uma hora dessa, né? 23 e 23, você está me falando que o é o sujeito? É, porque você vai ter que perceber comigo primeiro uma coisa. A que classe gramatical esse o pertence, pessoal? Quando eu tenho o que, a que, os que, as que, fica alerta, porque provavelmente isso aí não vai ser um artigo. Provavelmente isso aqui vai ser um pronome demonstrativo. Olha só. Troque por outro pronome demonstrativo. Podem submeter-se aos sinais externos dos computadores aquilo que consideramos nossos principais atributos. Olha como é que funciona. Esse o aqui, ele não é um artigo. Ele é um pronome demonstrativo. E quando você troca pela palavra aquilo, vai ficar mais fácil para você perceber, ó. Quem podem submeter-se aos sinais externos dos computadores? Aquilo. Então, ó é a resposta. Esse o aqui é o sujeito. Se tivesse escrito aquilo, seria o sujeito. E eu tenho aí
um O no singular. Eu teria um aquilo no singular. Então, eu falaria que aquilo pode submeter-se. Então, eu falo que O pode submeter-se. Singular. Concordância no singular. Isso aí. Olha só. Essa mata, né? Então, pode submeter-se aos sinais externos dos computadores, o que consideramos nossos principais atributos. Está aí a incorreção. Letra B. Acabarão por provocar graves riscos aos nossos princípios humanos a simbiose. Vou perguntar para o verbo. O que acabarão por provocar graves riscos aos nossos princípios humanos? A simbiose. A simbiose acabará por provocar. Está errado também. Letra C. São de se imaginar que recompensas maiores seriam auferidas por conta da nossa interação, certo ou errado? O que são de se imaginar? Aí você vai falar, ora, que recompensas maiores seriam auferidas por conta da nossa interação com os meios digitais. Ah, tá, sujeito. Só que esse sujeito tem verbo dentro. É sujeito oracional. E eu já falei a você que o verbo que possui esse sujeito oracional é obrigado a concordar no singular. Então, o certo seria de se imaginar. Eliminei. Então, ela falou, letra D. Não se constituem na mecânica de uma programação eletrônica os valores. Então, ó, eu não sei quem constitui. E, além disso, eu tenho uma partícula C. Vou encontrar o sujeito, vou olhar para a transitividade, né? Quem não constitui algo. Cuidado, porque na mecânica de uma programação eletrônica, isso aqui está me dando ideia de lugar, né? É adjunto, adverbial de lugar. Então, quem não constitui algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Com a partícula C aqui, eu tenho PA. Esse objeto direto vira sujeito. Sujeito com núcleo no plural, verbo no plural. Pronto. Em que se faz reconhecer a nossa humanidade. Vamos olhar o resto. Não se constituem na mecânica de uma programação eletrônica os valores. Então, os valores não são constituídos, tudo bem. Em que se faz reconhecer a nossa humanidade, perceba aqui que a gente tem uma troca de ordem, ó. A nossa humanidade, sujeito. Não se faz, quer dizer, se faz reconhecer em que? Nos valores. Voltou aqui em valores, ó, esse pronome relativo. Então, quem se faz reconhecer nos valores? A nossa humanidade, sujeito. Humanidade é núcleo singular, verbo aqui, ó, faz no singular também. Então, letra D é gabarito. Coisa linda. Qual é o erro da letra E? Deixam de figurar nos anseios da nossa civilização a produção? Quem ou o que deixam de figurar nos anseios da nossa civilização? A produção de utopias. Sujeito. Produção é núcleo, ó, porque núcleo não vem preposicionado. É um núcleo singular. O verbo deveria concordar. No singular também. Beleza, pessoal? Fácil, médio ou difícil, professora? Impossível, né? Impossível não, é questão de treino. Vamos a mais uma? Questãozinha 4. Olha só. Traz aqui. Assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Questãozinha da VUNESP. Para uma prefeitura. Eu não sei exatamente qual era a função. Depois eu vou olhar. Letra A. Há estudos. Primeira coisa.
O que eu preciso me lembrar, né? Vamos lá. Que o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, ou indicando tempo, é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito e, obrigatoriamente, ele fica preso no singular. Então, quando eu olho lá, ó, há estudos, estudos não é sujeito, porque eu poderia falar que ocorrem estudos. Eu poderia falar que existem estudos. Haver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, ele é impessoal mesmo e ele fica preso no singular mesmo, tá? Estudos aqui é um objeto direto. Então, aí tá tudo certo. Há estudos atualmente sobre a relação entre felicidade e saúde, que defende que pessoas com depressão tendem a ser mais doentes. Vamos lá. Eu tenho esse que pronome relativo que evita a repetição de estudos, que são os estudos que defendem, né? São esses estudos aí que estão acontecendo atualmente. Então, se eu tenho o pronome relativo aqui na função de sujeito, que retoma um elemento no plural, a concordância com ele deve se dar no plural. Então, que defendem, aqui seria o correto. Além disso, eles defendem que pessoas com depressão tendem a ser mais doentes. Quem tendem a ser mais doentes? Pessoas com depressão. Pessoas, núcleo, plural, eu coloco aqui também no plural. Então, letra A, errada. E aí, ó, na hora da prova, uma coisa que já te ajudaria é o seguinte: esse verbo você já viu que tem que estar no plural, ó. Em todas as outras estruturas, ele está no singular. Ele só está no plural na letra E. Você já sabe que é gabarito. Mas vou analisar aqui com vocês. Na letra B, existem atualmente estudos. O que existem atualmente? Estudos. Sujeito no plural, verbo no plural. Tudo certo, porque o existir tem sujeito, né? Quem não tem é o haver enquanto sinônimo de existir. Existem atualmente estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defendem, agora aqui está certo, o problema aqui foi só o tende. Eliminamos. Não seriam doentes? Deixe-me ver. Tendem a ser mais doentes. Olha só, ainda passou batido aqui para mim. Perfeito, Lorena. Perfeito. E aqui na letra B também. As pessoas tendem a ser mais doentes. Letra C. Está se fazendo atualmente estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defende que pessoas com depressão tendem a ser mais doentes. Qual o problema aqui da letra C? E aí, boa noite, 1, 2, 3, tudo certinho? Vamos analisar. Está se fazendo atualmente. Primeiro, eu não sei quem está fazendo e eu tenho uma partícula C. Mas eu sei que quem está fazendo algo. Eu sei que estudos é o objeto direto. Eu sei que essa partícula, então, é PA. Eu sei que esse objeto vai virar sujeito. Eu sei que se esse núcleo é plural, então estão se fazendo atualmente estudos. Porque estudos estão sendo feitos atualmente. Então, já tem um problema ali. Além disso, ó, tende no singular é problema. Aqui o doente está no plural, mas aqui faltou o plural também. Eliminamos. Letra D. Concluiu-se estudos? Olha só. Quem concluiu, concluiu algo. Estudos, objeto direto. Partícula C é PA. Esse objeto vira sujeito. Sujeito no plural. O verbo deveria concordar. No plural também. Então, aqui, esse primeiro estava errado. Esse aqui está certo. Esse aqui está errado. E o doente está certo.
Agora vamos analisar a letra E, ó. Realizaram-se estudos. Realizaram algo. Esse objeto direto aqui virou sujeito por causa da PA, núcleo plural, verbo plural. Sobre a relação entre felicidade e saúde, que defendem, os estudos defendem concordância plural, que pessoas com depressão tendem, concordando com o núcleo pessoas, a ser mais doentes, concordando com pessoas, gabarito, letra E. Beleza, tranquilidade, vamos a mais uma. Eu trouxe 6 questõezinhas, ainda dei uma reduzida aí, acho que na aula passada eu tinha até colocado mais, porque eu sei que esse assunto, ó, demanda, né? E eu não peguei qualquer questão, não. Eu peguei as questões. Agora, ó, FGV, questão 5 aí pra gente. Deixe-me ver aqui o que temos. Botar assim para melhorar a calma. Gente, calma aí. Pronto. Bora lá. Temos aqui o seguinte. Nas alternativas abaixo, vemos à esquerda uma passagem do texto 1 e à direita essa mesma passagem reescrita. O único caso em que a modificação não produz erro, quanto à flexão ou grafia, é. Então, primeiro vamos entender o enunciado aqui. Se ele quer o que não produz erro, você está procurando aquilo que está certo. Cuidado. A gente olha para a palavra erro, às vezes não se atenta que é o lugar em que não tem erro. Então, é o lugar que está certo. É o primeiro ponto. Agora, não pode ter erro de flexão. Então, eu não posso ter erro de concordância. Mas, porém, entretanto, todavia, eu também não posso ter erro de grafia, que é ortografia, então. A forma como eu escrevo as palavras, né? Então, galera, perceba, esse pedaço aqui não nos importa. Por quê? Porque nós vamos julgar isso aqui, que está a partir da seta, tá? Então, o que é passível do nosso julgamento, o que ele quer que esteja certo, é a reescritura. Primeiro, letra A. Tratam-se de plantas robustas e viçosas. Perceba comigo que quem trata de algo. É um verbo transitivo indireto, de plantas robustas e viçosas, objeto indireto. Verbo transitivo indireto com partícula C, essa partícula é pis. Se ela é pis, olha o S aqui, o verbo precisa ficar preso no singular. Então, o certo seria, trata-se de plantas robustas e viçosas. Eliminamos a letra A. Letra B, ignore o primeiro pedaço. Você precisa analisar aqui, ó. Esse é o pedaço, as bananeiras domesticadas, cujas frutas nós comemos, não têm sementes. Certo ou errado? Vamos lá. Primeiro, eu preciso reparar que eu tenho aqui uma oração principal, ó. As bananeiras domesticadas não têm sementes e cujas frutas nós comemos. Só, peraí que eu rabisquei a parte de baixo. Cujas frutas nós comemos. É uma oração aqui subordinada, adjetiva explicativa, que está intercalada aqui. Então, primeiro eu vou analisar a oração principal. Ó. Quem ou o que não tem semente? Aí você vai falar as bananeiras domesticadas. Sujeito. Então, as bananeiras domesticadas funcionam como sujeito do ter aqui. Só que eu tenho núcleo bananeiras no plural. Então, esse verbo precisa concordar no plural. E como é que eu concordo ter, vir e derivados no plural? Com acento circunflexo. Já está errado, ó. Eliminei a letra B. Letra C. Ignore esse primeiro pedaço. Você vai julgar aqui. A bananeira domesticada, cujas frutas nós comemos, não possui semente. Quem ou o que não possui semente? A bananeira
domesticada, sujeito. Bananeira, núcleo singular, verbo no singular. É gabarito, né, professora? Não é não. Não é não. Sabe por que não é? Porque tem um detalhe aqui. Não é só tá certo quanto a flexão. Tem que estar certo quanto a grafia, pessoal. E aí perceba comigo, a bananeira domesticada não possui com i. Olha a maldade. Aqui está com e. Era o detalhe, né? E é algo que acaba passando sem querer na hora que você está fazendo uma prova ali, na hora que você está cansado. Então perceba comigo que muitas vezes a banca ela não está te testando quanto à sua sabedoria. Ela está te testando quanto à sua resistência, quanto à sua atenção, quanto à sua capacidade de suportar o caos ali, né? Porque, cara, uma questão dessa de concordância, em que aqui uma concordância, ok, né? Só que o detalhe não era esse, era o é. Olha só. FGV é uma égua, Tauan falou, olha só. Então, eliminamos a letra C. Letra D, ó. Primeira parte a gente ignora. Vamos julgar aqui. Na bananeira domesticada, cujas frutas nós comemos, não há semente. Percebam comigo que agora mudou. Olha só. Porque a bananeira domesticada nas outras era sujeito. Só que a partir do momento que eu botei na, eu contraí, ó, em com a, eu transformei na bananeira domesticada em adjunto adverbial de lugar. Esse é o primeiro ponto. Lu falou, preciso treinar mais esse assunto e rever essa aula. Boas questões. Questões terríveis, né? É questão para pegar a pessoa e fazer assim, ó. É isso. Agora, vamos analisar. Cujas frutas nós comemos, então nós comemos as frutas da bananeira domesticada, né? A lógica é essa, eu tenho cujas concordando corretamente, porque ainda que ele vá trabalhar, né? Retomando, porque é um pronome relativo e tem essa função na vida, o pronome relativo cujo, ele concorda com o que está depois. Então, olha só, depois eu tenho frutas no plural, feminino plural, né? Cujo, ali no feminino e plural também, cujas, tudo certo. Não há sementes. O verbo que eu tenho aqui é o haver, e eu poderia falar que não existem sementes. Então, é o haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele fica preso no singular mesmo, né? E sementes aqui funciona como objeto direto. Então, a letra D, ó, é gabarito. Qual é a incorreção da letra E? Ignore o começo. A gente vai analisar aqui, ó. Voilá! Desenvolveu-se bananeiras que produzem frutos sem sementes. Quem desenvolveu, desenvolveu ao transitivo direto, bananeiras, objeto direto. Só que eu tenho uma partícula C aqui. Partícula C com transitivo direto, essa querida aqui é uma PA. Ela vai transformar bananeiras de objeto direto em sujeito. É um sujeito plural, o verbo deveria concordar no plural também. Está aí a incorreção da letra E. Fica bonitinho assim, né? Todo rabiscadinho. Depois eu adoro olhar o PDF rabiscado. E vamos à nossa última questão, que é uma questão aqui de concordância nominal, em que eu trouxe aqui o plural das cores. Questão também, ó, da FGV, uma questão para o TJ do Rio de Janeiro, pessoal. E agora, vamos lá. Ele quer, ó, a frase, deixa-me colocar aqui para baixo, e para ficar melhor para a gente visualizar. Assinale a frase em que há erro na concordância nominal. Encontrei, ó, é erro, já destaca, porque a gente tem mania de procurar aquilo que está certo, né? Às vezes a gente erra cansado. Imagina, já fez uma prova dessa, já pegou 5 questões aí que fritam o cérebro. Aí tu chega a essa questão, caramba, tem que destacar isso aqui.
Senão vai dar problema no meio do caminho. Vamos lá. Como é que funciona o plural das cores, pessoal? Vocês sabem? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Vai funcionar assim. Se eu tenho uma cor simples, que é uma cor formada por uma única palavra, a lógica da vida é a seguinte: eu só posso variar essa cor estabelecendo concordância se ela nasceu na classe gramatical do adjetivo. Então, se ela nasceu para ser adjetivo, eu concordo com o substantivo. Se ela não nasceu para ser adjetivo, se ela nasceu para ser substantivo e está emprestada como adjetivo, trazendo uma cor, ela fica invariável. Quer ver só? Qual é o correto? Ó? Blusas cinzas ou blusas cinza? Blusas cinzas ou blusas cinza? O que vocês acham, sem medo de ser feliz? Blusas cinzas ou blusas cinza? E agora? Olha só. Cinza que é a cor, né? Que está trazendo para a blusa. Então, eu vou ter que analisar o seguinte. Cinzas ou cinza nasceu para ser adjetivo ou nasceu para ser um substantivo e está emprestado? Vamos analisar. Existe algum substantivo que se chame cinza? Existe algum substantivo que se chame cinza? Tome cuidado. Se eu coloco fogo em alguma coisa, o que resta? A cinza. Olha só. Então, cinza nasceu para ser substantivo. Está emprestado. Se está emprestado, é invariável. Se é invariável, blusa e cinza é o correto. Pegou? Agora, se eu tenho uma cor composta, que é formada por mais de uma palavra, qual vai ser a lógica, pessoal? A primeira palavra nunca poderá variar, independentemente de qualquer coisa. A primeira nunca pode variar. Agora, a segunda palavra, ela só pode variar se todas forem adjetivos. Ou seja, se alguém ali for um substantivo emprestado, ninguém pode variar. Então, ó, eu digo blusas vermelhas escuras, blusas vermelho escuro ou blusas vermelho escuras. O que vocês acham? A, B ou C? Deixe-me puxar um pouquinho para você ver o S ali. Blusas vermelhas escuras, vermelho escuro ou vermelho escuras? A, B ou C? Escrevam aí para mim. E agora? E agora? Eric tinha falado blusas cinza, Lu também. Lorena tinha falado BBB. Quem é o líder do BBB? Contem aí para mim quem foi o líder. Olha só, o que eu preciso analisar? Vermelho escuro é cor composta. Primeira palavra, pessoal, nunca pode variar. O primeiro nunca. Se vermelhas aqui está no plural, já está errado. Não pode variar. O primeiro, ó, invariável, invariável.
A segunda palavra pode variar desde que todas tenham nascido para ser adjetivo. Então, eu tenho, ó, vermelho e eu tenho escuro. Eu vou analisar se nasceram para ser adjetivo. Vermelho nasceu para ser adjetivo? Sim. Não tem nada que se chame vermelho, né? Substantivo vermelho. Escuro nasceu para ser adjetivo? Sim. Não existe substantivo que se chame escuro. Se todo mundo nasceu adjetivo, o segundo elemento vai sofrer variação conforme o substantivo. Então, se esse substantivo é feminino e plural, ó, eu elimino a letra B. Então, o certo aqui, blusas vermelho escuras. Agora, se eu coloco, ó, como é que ficaria o plural, pessoal? De blusa amarelo ovo. Blusa amarelo ovo. Como é que fica o plural de blusa amarelo ovo? Eu posso fazer blusas amarelas ovos. Tá certo isso? Blusas amarelas, amarela ovos. Blusas amarelas ovo. Blusas amarelo ovos. Ou blusas amarelo ovo. E agora? A, B, C ou D? Primeira coisa que eu vou analisar. O primeiro elemento nunca sofre variação. Então, olha só, a amarela aqui variou. Eliminei. Amarelas, olha só, sofreu variação. Eliminei. Agora, o que eu vou analisar aqui, ó? O primeiro nunca sofre variação. O segundo só pode sofrer se todo mundo nasceu para ser adjetivo. Amarelo nasceu para ser adjetivo, sim. Mas e ovo? Ovo não, né? Ovo nasceu para ser substantivo. Está emprestado. Se está emprestado, ninguém pode variar. Então, o certo agora, ó, é blusas amarelo ovo. Letra D. Beleza? Vamos lá, então, analisar a nossa questão. Letra A. Os vestidos rosa. Certo ou errado, pessoal? Os vestidos rosa. Perceba que rosa aqui está servindo como cor para o substantivo vestidos. Só que rosa nasceu para ser cor? Ou rosa nasceu para ser substantivo e está emprestado? Existe alguma coisa que se chame rosa além da cor? Sim, existe a flor. Então, rosa nasceu para ser, pessoal, substantivo. Está emprestado como cor. Se está emprestado como cor, não sofre variação. Então, é certo dizer os vestidos rosa no singular, mas eu quero a opção errada. Eliminei a letra A. A capa dos livros da coleção, por ser vermelho escura. Então, eu tenho a capa vermelho escura. Vamos analisar. Vou botar aqui, ó, capa vermelho escura. É o seguinte, primeiro elemento nunca sofre variação. O segundo vai sofrer se os dois aqui nasceram para ser o quê? Adjetivo. Vermelho nasceu para ser adjetivo? Sim. Escuro nasceu para ser adjetivo? Também. Todo mundo nasceu para ser adjetivo, então o segundo elemento vai concordar aqui, ó, no feminino singular. Escura, feminino e singular, tá certo. Mas eu estou buscando o erro. Eliminei. Tauan falou, letra E. Os sapatos marrons
Vamos lá. Os sapatos marrons e as bolsas areias. Vamos lá. Primeiro, eu tenho sapatos marrons. Marrom está trazendo a cor do sapato. Marrom nasceu para ser cor? Sim. Então, sofre variação. Sapatos marrons. Só que eu tenho bolsas areias. Areia está trazendo a cor da bolsa. Só que areia nasceu para ser cor? Areia nasceu para ser adjetivo? Não, pessoal. Por quê? Pensa na praia. Na praia tem areia, né? Areia é nome de alguma coisa, sim? Então, areia nasceu para ser substantivo. Está emprestado aqui como adjetivo funcionando como cor. Então, é invariável. O correto aqui seria bolsas areia no singular, ó. Se eu queria o erro, gabarito. Mas vamos analisar as outras. Olha só. Os automóveis. Peraí, não risca, não. Eu quero isso. Os automóveis da companhia eram todos eles, por uma questão de uniformidade, azul claros. Então, eu tenho aqui automóveis azul claros. Vamos analisar. Primeiro elemento, nunca sofre variação. O segundo só pode sofrer se todos nasceram adjetivos. Então, funciona aqui comigo, ó. Azul nasceu para ser adjetivo? Sim. Claro nasceu para ser adjetivo? Sim. Claro, não existe um substantivo que se chame claro, né? Então, claro nasceu para ser adjetivo. Se os dois nasceram aqui adjetivos, o segundo sofre variação. Eu tenho automóveis masculino plural, eu tenho claros masculino e plural, tá certo? Letra E, eu tenho sapatos amarelos com bolsa, faltou só aqui o hífen, né? Com bolsas verde, grama. Vamos analisar. Sapatos amarelos. Amarelo aqui é a cor do sapato. Amarelo nasceu para ser cor? Sim. Concordância correta. Ok. Bolsas verde grama. Professora, estava sem o hífen. Cuidado para não extrapolar a questão, ó. Ele só pediu aqui, tem erro de concordância. Ele não pediu de grafia. Às vezes, há erros propositais, tá? De outras coisas, para você acabar extrapolando e analisando mais e não percebendo aqui a situação que ele tinha te pedido. Com bolsas verde grama, bolsas verde grama. Vamos lá. O primeiro elemento nunca pode variar. Ok. O segundo elemento, Tauan tinha visto isso, né? Eu nem sei se foi erro de digitação meu quando eu passei para cá ou se realmente foi da banca. Depois eu vou até analisar. Se tiver sido eu, ó, botei aqui uma pegadinha sem querer. Agora, eu tenho aqui grama. Olha só. Eu só posso variar se os dois nasceram adjetivos. Verde nasceu adjetivo? Sim. Grama nasceu para ser adjetivo? Não, né? Grama, aquele treco verde que está ali no chão, grama nasceu para ser substantivo. Está emprestado. Se está emprestado, não sofre variação. Por isso que ainda que o substantivo esteja no plural, ó, grama continua aqui, bonitinho no singular. Então, gabarito aí. Letra C. E aí? Acertaram mais, erraram mais. Nessa live estava muito liberado errar mais, porque olha isso aqui, gente. Sério, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Que questões foram essas que eu escolhi para hoje, hein? Sinceramente, acabamos aqui as nossas 6 questõezinhas de hoje. Entrem no grupo para que vocês possam sempre pegar o material antes da live, para que vocês possam tentar
fazer as questões ou imprimir para ir acompanhando aqui comigo, né? Só entrar lá em meu Instagram, professora Sacha Mello, com 2 L's. Lá na bio tem o link. Lembrando, eu tenho ainda 3 vagas para correção de redação. Apenas 3, não é mentira, porque correção demanda tempo aqui para mim, né? Então eu não fico abrindo muitas vagas. Então quem quiser aí, aproveite. Lembrando que em abril eu vou iniciar uma mentoria para PEMERGE de língua portuguesa. Quem quiser, fale comigo. Lembrando que o portal tem o curso completo de língua portuguesa. E, além disso, mais uma coisa. Lá no grupo, eu coloco outras lives também que eu esteja, porque o importante é que a gente possa dividir conteúdos, né? Então, toda quinta, às 10h30, eu estou aqui em meu canal. Mas, por exemplo, amanhã tem a revisão de véspera da Polícia Civil. E aí, eu vou participar da revisão de véspera lá no Que Concurso e vou colocar o link para vocês. Por quê? Para que vocês possam assistir também. É de graça, faz parte, é bom treinar, beleza? Tauan, vai ficar assim, tá? Mas a lógica aí da concordância é a seguinte: se a cor nasceu para ser adjetivo, nasceu na classe gramatical do adjetivo, eu posso variar. Se ela nasceu na classe do substantivo e eu só peguei emprestado ali naquele momento para trabalhar como cor, eu não posso variar. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, blusas vermelho sangue, ninguém pode variar, ó, porque sangue nasceu para ser substantivo, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Queridos, um beijo grande. Lorena falou obrigada por tudo. Eu que agradeço. Eric, um beijo. Muito obrigada, pessoal. Vou finalizar aqui. Beijo. Semana que vem estarei aqui novamente. Participem do grupo, inclusive, para que vocês possam votar no próximo tema, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Ótima noite para vocês.